De volta com o Abre Aspas desta quarta-feira, já com a presença do comentarista convidado e editor da coluna Na Visão, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, bom dia Douglas, bom dia Glauco. E vamos continuando com as notícias. Mesmo com apenas 16,4% da população no Brasil imunizada contra a Covid, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, convocou alunos e profissionais da área para voltarem às aulas presenciais. Em pronunciamento, ele defendeu que manter escolas fechadas traz consequências devastadoras, impactando negativamente os mais jovens. O ministro também culpou estados e municípios pelo fechamento das escolas, reforçando que o governo federal não tem poder de decisão sobre o tema. Se dependesse do MEC, completou, todas as escolas já teriam sido reabertas. Ao final, ao dirigir-se aos estudantes, pais e mães e profissionais também de educação, Ribeiro disse que a volta às aulas presenciais é uma necessidade urgente e defendeu que a vacinação é a única maneira de conter, de fato, a pandemia. Não pode ser condicionante para a reabertura das escolas, disse. O pronunciamento de Milton Ribeiro acontece no dia em que o Brasil registra mais 1.425 mortes por Covid, elevando o total para 544.302. Nas últimas 24 horas, também foram confirmados 30.574 novos casos, totalizando 19.419.741 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. Os dados são das secretarias estaduais de saúde. Pois é, doutor, temos aí um panorama da situação da pandemia do Brasil aqui, da Covid-19. Tivemos ontem esse pronunciamento do ministro da Educação que deixou muito claro que a responsabilidade de fechar escolas não é dele e nem do governo Jair Bolsonaro. Disse que a retomada das aulas não deve ser um condicionante aí, não deve ter como condicionante a vacinação dos professores, e aí passou esse recado aí em bom texto para toda a nação. Como é que o senhor vê esse pronunciamento? Obviamente que esse pronunciamento foi tomado aí numa data estratégica. Várias cidades e estados retomam as aulas hoje, como é o caso de São José dos Campos, que a gente noticiou no primeiro bloco. Como é que o senhor vê esse momento aí de volta às aulas? Ele tem toda a razão, né? Realmente a responsabilidade de abertura das escolas é estadual e municipal, nas escolas estaduais e municipais. A responsabilidade do governo é no atraso da vacinação. Essa aí ninguém tasca, é deles e ponto final. Fora essa questão toda aí dessas dúvidas com relação ao qual a motivação do atraso da vacinação, qual a motivação de não ter feito o contrato com a Pfizer já desde agosto do ano passado. Essa responsabilidade é deles e realmente ninguém tira, ele tem toda a razão. Agora, essa história toda, Douglas, é o seguinte, o Brasil é um país muito sui generis, né? Na Europa, a última coisa que voltou foram os bares. A primeira coisa que voltou foi a escola. No Brasil, ao contrário. Como nós somos um país muito desenvolvido, com um nível intelectual altíssimo, escolas de primeira qualidade, todos os brasileiros têm acesso ilimitado à internet. Então, nós não precisávamos nos preocupar com o retorno à escola, já que todos os brasileiros pequenininhos estavam ligados na internet e assistindo maravilhosas aulas online. É uma vergonha, né? Quer dizer, a escola tinha que ser a primeira coisa a voltar, e não a última, né? Está mais do que provado que na escola, mantendo a máscara, mantendo o distanciamento social, ou seja, mantendo uma ocupação, por exemplo, de 30% da sala de aula, não há praticamente transmissão de coronavírus. Até porque as crianças não são bons repositórios do vírus. Então, é uma vergonha. E digo mais para vocês, o prejuízo que esse retorno retardado das aulas trouxe ao país é enorme. E, para variar, nesse país injusto que a gente vive, é muito pior para as classes menos favorecidas.
todo mundo sabe que a melhor forma de você fazer um país evoluir e de você permitir a mobilidade, a chamada mobilidade social, quer dizer, eu sou pedreiro, o meu filho vai ser auxiliar de enfermagem, o meu neto pode ser médico. Quer dizer, isso é ascensão social, quer dizer, é você conseguir melhorar, galgar melhores posições profissionais na sociedade. A melhor forma de você conseguir isso é através da educação. Então, quando você coloca toda uma escola online, onde os meus netos têm acesso ilimitado à internet e muitas outras crianças não têm nem acesso a um celular. Hoje eu vi uma matéria, a família tem um celular e 4 filhos na escola. Como é que você pode fazer isso? Quer dizer, outra matéria disse o seguinte, que de cada 10 crianças, tá certo? Só 2 tinham acesso pleno a conteúdos online pela internet, com o celular ou computador. Quer dizer, isso o que a pandemia tem vários dramas, né? Mas um drama enorme realmente é esse desse atraso educacional que ela provocou e está provocando, principalmente nas camadas que têm menor acesso à internet. Tem que voltar mesmo e está voltando tarde. E, inclusive, esta retomada às aulas, né, essas aulas híbridas, a gente sabe que a gente falou que a educação no Brasil tem muitos problemas e os problemas não estão longe. A gente viu aqui, por exemplo, cidades do Vale do Paraíba como Ilhabela, que não tiveram condições de fazer aulas online. Portanto, a gente vê muitas vezes essa realidade que parece tão distante, mas não está tão distante assim. E sobre Ilhabela, só um adendo. É interessante você fazer esse comentário, Douglas, porque Ilhabela está fazendo uma propaganda para as pessoas fazerem home office em Ilhabela. Mas se Ilhabela não tem internet boa, como é que faz para ter home office por lá? O presidente Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que encaminhou ao Senado Federal a proposta de recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. A mensagem foi publicada nas redes sociais do presidente. Com isso, Aras poderá continuar no cargo que ocupa desde setembro de 2019 por mais 2 anos, caso seja aprovado pela maioria absoluta dos senadores. Em nota enviada à CNN Brasil, Augusto Aras disse sentir-se honrado com a escolha do presidente. Ao indicá-lo para a recondução, Bolsonaro ignora pela segunda vez a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. Na primeira vez que foi nomeado, Aras sequer disputou a eleição interna. Segundo a CNN Brasil, essa lista trazia os nomes de Luísa Frisch Heinzen, Mário Bonsaglia e Nicolau Dino, todos aí foram ignorados pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa não é uma novidade, já aconteceu também em outros governos, mas agora temos o Augusto Aras sendo reconduzido e o Senado com muito trabalho para essa volta de recesso, né, doutor? CPI voltando, sabatina do então também indicado ao STF, uma nova indicação do presidente ao STF e agora temos também uma nova indicação à Procuradoria-Geral da República. Muito trabalho para os senadores, né? O Senado vai aprovar o nome dos dois, né? A brincadeira que saiu ontem é que ele indicou o Aras novamente ontem, porque ontem foi o dia do amigo, né? Então, amiga para essas coisas, é para um ajudar o outro. E a discussão toda é que, na verdade, o Aras não é um procurador-geral da República, né? Ele é um procurador-geral do presidente. Esse é que é o grande problema. A história que se conta é que ele estava disputando a vaga para o STF, quando o Bolsonaro indicou outra pessoa, o secretário de Justiça, então ele ficou com o prêmio de consolação, e a outra fofoca que se diz é o seguinte: se o Bolsonaro for reeleito, o Aras pode ser indicado na próxima vaga que deve ocorrer no mandato do próximo presidente, né? É isso aí, quer dizer, é uma escolha muito ruim, porque é uma atividade eminentemente, vamos dizer assim, judicial, quer dizer, de preservação da República e não do presidente, e seria muito bom que se permanecesse indicando aqueles que os pares indicaram, para que se continuasse tendo uma procuradoria isenta, que se preocupasse com a República e não com o presidente. Vamos ver. E Bolsonaro reafirmou na noite de ontem que vetará
o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada, no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Abre aspas. Defendemos, acima de tudo, a harmonia entre os poderes, bem como a sua autonomia. É partindo deste princípio que jogamos desde o início dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Dito isso, em respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento do fundão eleitoral. Escreveu o presidente em postagem na sua conta de Twitter. O Fundo de Financiamento de Campanha foi criado após a proibição do financiamento privado em 2015 pelo STF, sob o argumento de que as grandes doações empresariais desequilibram a disputa eleitoral. Nas eleições de 2018, o valor reservado para as candidaturas foi de 2 bilhões de reais. Pois é, doutor. Agora temos mais o presidente falando que vai realizar esse veto, e a gente sabe que o veto presidencial ainda será novamente analisado pela Câmara e também pelo Senado. Então devemos ter aí uma nova negociação, pelo menos o que se espera, sobre esse valor do fundo eleitoral. Será que os nossos queridos senadores e aí deputados vão derrubar o veto do presidente ou terá realmente uma nova negociação sobre esse valor que a gente sabe que está bem alto do fundo eleitoral? O que se diz é que a negociação já está em curso, né? Na verdade, o Bolsonaro também disse que ia vetar na eleição de 2020, que ele ia vetar também o aumento do fundo partidário e não vetou, né? Nesse caso específico, o que eu achei altamente positivo é que houve uma manifestação nas redes sociais muito grande de indignação de todo mundo, né? Seja direita, de esquerda, do meio, do centro, todo mundo que não está lá recebendo, que não vai receber a mamata, todo mundo reclamou. E isso fez com que ele, então, se preocupasse. Porque ele, na verdade, não está preocupado com nada. Ele está preocupado com os índices de popularidade dele, porque ele só pensa numa coisa que é a reeleição. Então, quer dizer, ele não está fazendo isso por indignação, ele está fazendo isso por pressão. Mas vamos aguardar se ele realmente vai fazer o veto. A ideia que se tem é que ele vai fazer o veto, a Câmara vai derrubar o veto e vai promulgar uma nova lei com um valor que, segundo o Bolsonaro, ele aceitaria, né? Que seria o valor de 2 bi e pouco da última eleição, corrigido pela inflação. O que está preocupando as pessoas é que tudo isso tem que ser aprovado até final de setembro, né? Porque tem que ser um ano antes da eleição. E a eleição é começo de outubro do ano que vem. Vamos ver, mas na verdade é uma vergonha. É aquilo que eu já falei algumas vezes, o Brasil não sabe se ele é um país socialista ou se ele é um país liberal. Então esse é um exemplo típico. Quer dizer, ele não quer o dinheiro privado financiando as campanhas, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país liberal, e, ao mesmo tempo, ele não implementa de forma oficial o financiamento público de campanha. Ele faz isso de uma forma indireta através da criação de um fundo partidário, né? Quer dizer, a gente sabe também que esses fundos partidários acabam servindo como massa de manobra dos partidos pequenos, porque os partidos pequenos, as pessoas criam partidos, muitas vezes, só para conseguir receber esse fundo partidário, que é muito dinheiro, né? Quer dizer, e a gente sabe também que essa distribuição desse fundo partidário dentro dos partidos acaba ficando com os tubarões, acaba ficando com a candidatura a presidente, com a candidatura a governador, dificilmente chega na base, no vereador, no deputado, lá de baixo. É muito pouco o dinheiro que chega na base para eleger mais gente com... E hoje outra coisa também que está se discutindo muito é o seguinte, né? Será que precisa tanto dinheiro hoje nessa fase de internet, né? Acho que precisa-se menos, porque uma das coisas que mais se gastava antigamente era nas produções cinematográficas feitas para televisão, para propaganda eleitoral, né? Então, tudo isso tem que ser repensado, mas é sempre um assunto nebuloso. Vamos ver se ele vai realmente vetar. Eu acredito que vai, porque a pressão popular foi muito grande nesse caso. Vamos ver. Nós agradecemos a presença do comentarista convidado, o Dr. Sebastião
Domingues, a quem nós damos o bom dia e convidamos a todos vocês a seguirem a coluna editada pelo Dr. Sebastião aqui no portal da SP Rio+. Coluna Na Visão. Doutor, muito obrigado, um ótimo dia, um ótimo final de semana ao senhor. Bom dia a todos e vamos esquentando um pouquinho, né?